ciclone extratropical que passa pelo sul do Brasil já causa estragos e coloca Santa Catarina e o Rio Grande do Sul em alerta máximo. Os ventos podem superar os 110 km por hora, com chuvas que podem provocar alagamentos e deslizamentos em áreas de risco. Jean Costa, ao longo desse comecinho de manhã, vem trazendo todas as informações do sul do país e atualiza agora para todos os ouvintes de toda a rede Band News FM reunida. Jean, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Ventos esses que em Rio Grande, município aqui do sul do estado, passaram da marca de 140 km por hora. Esses ventos, inclusive, que causaram danos já e prejuízos estimados para cerca de 400 mil pessoas nas áreas de atendimento de energia, tanto na região norte e sul do estado, bem como na área central e também na região metropolitana. Aqui em Porto Alegre nós temos pelo menos 15 mil pessoas neste momento sem energia elétrica, mas também tivemos deslizamento de terra por aqui em Porto Alegre, algo não considerado grave, próximo de um arroio por aqui na região leste da capital, mas municípios até então no Rio Grande do Sul afetados são 30, o primeiro balanço das coordenadorias de defesa civis aqui do Rio Grande do Sul é esse. 3 municípios decretaram situação emergencial por conta dos danos causados, ainda pela geada da última terça-feira, bem como da quarta-feira. São eles Joia, Veracruz e Sobradinho, estes com a situação emergencial. Porém, para esta quinta-feira, os danos mais severos até então, pelo que temos apurado até aqui, são em Pelotas, Rio Grande, municípios esses que foram afetados em mais de 90 mil clientes com esse fornecimento de energia elétrica, ventos que passam nesta região de 100 km por hora, é importante ressaltar por aqui. Em Rio Grande teve registro de 140 durante a madrugada, mas ainda assim são danos registrados, quase 400 mil, 30 mil na região metropolitana, é uma estimativa inicial, esta que deve ser atualizada em seguida pelas concessionárias responsáveis pela administração do serviço, mas esta chuva causa destelhamentos em inúmeros pontos. Região sul e norte, as mais afetadas, mas claro, o outro fator que chama a atenção das autoridades estaduais são a elevação dos rios por aqui. São Sebastião do Caí, a Defesa Civil já está auxiliando a Prefeitura na remoção preventiva de famílias. Cerca de 30 foram retiradas dos seus pontos considerados de risco em virtude da iminência de cheia do rio Caí. Somente entre 4 e 5 horas da manhã, este rio subiu cerca de 30 centímetros e já se aproxima da marca de 11 metros. Até o momento, entre os balanços apresentados pelas coordenadorias regionais, 4 rodovias federais e uma estadual foram afetadas. Parte delas com bloqueio parcial, é claro, e outra com bloqueio total. Rede Estadual de Ensino aqui de Porto Alegre, aliás, Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul suspendeu as aulas para esta quinta-feira. Porto Alegre acabou aderindo a esta medida em caráter emergencial, suspendendo as aulas para esta quinta, assim como os demais municípios da região metropolitana, norte e sul do Rio Grande do Sul suspenderam as aulas. Em Porto Alegre, neste momento, clima chuvoso, ventos muito fortes nesse momento por aqui, a gente vem acompanhando, é claro, esses danos principalmente causados, destelhamentos e muita falta de energia elétrica, principalmente na região norte, sul e centro do estado. Sheila e Carla. Deixa eu pedir para você repetir, Jean, não há feridos, né? Ainda não. Ainda bem que não haja, né? Pelo menos isso, essa informação a gente traz. Jean já trouxe aqui também a atualização da Secretaria Estadual da Educação, sem aulas no Rio Grande do Sul, nessa quinta-feira. Porém, né, Sheila, a gente sabe como são estudantes, como são as crianças sem aula, em casa, mas sem energia elétrica e sem internet. Vixe. A coisa vai ser complicada, né? E com tempo complicado também para sair e fazer essas, né, fazer atividades ao ar livre. Claro que a gente está descontraindo aqui porque a situação é bem complicada no estado, né? Do Rio. Não tem energia elétrica, mas elas têm toda a energia concentrada, né? Criança é assim. Sem gastar na escola. Jean, obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Realmente. Valeu, e a gente vai, é claro, atualizando a condição pelo Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mensagem de ouvintes aqui, a Gabriela escreveu, aqui em Itapema, Santa Catarina, muito vento, a Silvana também escreveu, ela está em Foz do Iguaçu, diz que ontem às 5 da tarde já era noite, o vento muito forte com chuva e hoje amanheceu com cara de chuva, muito vento de novo e frio. Obrigada, Silvana, Gabriela, vários ouvintes que estão escrevendo aqui. Legal que a gente tenha mensagens de ouvintes onde não necessariamente está presente a redação da Band News FM, né? Mas é legal porque o pessoal acompanha pelo YouTube, aplicativo e acaba participando também. No Paraná, a Defesa Civil alerta para esses fortes ventos, chuvas que podem causar danos. Por isso, o Ângelo Sfaier também está ao vivo conosco para nos trazer atualizações desses alertas. Bom dia para você, Ângelo.
Você e a todos. Por aqui, a Defesa Civil do Paraná deve publicar, logo mais às 9 horas da manhã, o primeiro boletim com informações sobre atendimentos relacionados à passagem deste ciclone extratropical pelo sul do Brasil. Até o momento, não há relatos de pessoas feridas ou desabrigadas. O órgão estadual diz que segue monitorando as condições do tempo e os ventos fortes. O Paraná segue em alerta para temporais nesta quinta-feira, segundo o CIMEPAR. Hoje, os ventos podem ultrapassar os 70 km por hora, principalmente na metade sul do estado, nas cidades, nas regiões mais próximas à divisa com Santa Catarina. Ontem, as regiões mais afetadas no Paraná foram a oeste e sudoeste. Em Foz do Iguaçu, onde ficam as cataratas, árvores foram derrubadas pela força do vento e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem luz e uma árvore caída bloqueou parcialmente a BR-277. Naquela região, as rajadas de vento chegaram a 80 km por hora. Segundo a Copel, a empresa que faz a distribuição de energia no Paraná, as cidades mais afetadas são Capanema, Capitão Leônidas Marques e Matelândia, na região sudoeste do Paraná. Cerca de 80 mil casas estão sem luz e desde ontem mais de 400 técnicos trabalham para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Por enquanto, os principais estragos estão relacionados mesmo ao fornecimento de energia e quedas de árvore. Tivemos bloqueios parciais também em ruas e rodovias de menor fluxo, mas por enquanto ainda não temos informações sobre pessoas desabrigadas ou feridas aqui no estado do Paraná, embora os órgãos de meteorologia mantenham o alerta para mais um dia com possibilidade de ventos acima dos 70 até 80 km por hora nesta quinta-feira. Valeu, Ângelo, obrigada. Bom, no Sudeste, os efeitos da passagem do ciclone pelo sul do país aparentemente já são sentidos nesta manhã. Ventos fortes desde a madrugada, queda de árvores pela cidade de São Paulo, pertinho da Band já tem registro de queda de árvore, tem também a previsão de queda brusca nas temperaturas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, Stephanie Toso, da Climatempo, nossa colega que participa da programação para São Paulo todos os dias, está hoje em rede conversando com todos os ouvintes da Band News FM para trazer justamente as informações da passagem desse ciclone. Para quem não a conhece em outros estados, né, fora de São Paulo, com a Stephanie é um negócio assim, ela falou, o negócio acontece. Eu ia dizer tiro e queda, mas eu acho que não pega muito bem nesse momento em que as árvores estão caindo, né, Stephanie Toso? Bom dia para você, conta mais sobre a passagem do ciclone pelo sul e os efeitos pelo país. Bom dia. Bom dia para você, Carla, para Sheila, para todos. Bom, no sul do país, o ciclone ainda continua bem próximo ali do litoral do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, tem temporal pelo extremo sul gaúcho e tem esse aumento das rajadas de vento. Então, nessas últimas 24 horas, tivemos ventos que passaram de 100 km por hora, inclusive em parte do sul de Santa Catarina. Então, a maior rajada registrada até o momento foi na região de Bom Jardim da Serra, com 119 quilômetros. Aqui pelo sudeste, esse ciclone ele não consegue avançar, só que ele intensifica ainda mais essas rajadas de vento. Então, na capital, a gente começou o dia com ventania, rajada em torno de 63 quilômetros por hora na estação do Mirante de Santana, 70 em Ourinhos, região de Avaré. Então, só vai se intensificando cada vez mais. A gente segue com esse alerta para ventania por todo o centro-sul, leste aqui do estado de São Paulo, pega também o Rio de Janeiro. Então, na capital fluminense, região dos Lagos, Costa Verde, ventos que podem chegar hoje aos 70 km por hora. Só que aqui o cenário é bem diferente da região sul. Então, por lá ainda vai continuar chovendo, em especial nessas áreas entre o litoral do Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre, região de Florianópolis, toda a Serra Catarinense. Então, ainda tem esse aviso para temporal. A chuva começa a perder um pouquinho de intensidade só durante a tarde, que aí é quando o ciclone começa a se desconfigurar. Ele vai se afastar pelo mar, só que aí entra a massa de ar frio. Tem origem de frente fria também em decorrência desse ciclone. Então, aqui pro sudeste, essa frente fria passa de forma muito rápida. Traz um pouquinho de umidade para o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, só que é pouca chuva. Então, para a capital, a gente só sente essa chuva durante a noite. E aí o destaque é essa massa de ar polar que vai entrar aqui pelo centro-sul do país e vai derrubar as temperaturas. Então, até mesmo o Paraná, que começa o dia ainda com muita umidade, com uma chuvinha fraca, com essa tensão para os ventos, já começa nas próximas horas a sentir queda na temperatura.
Então, temperatura invertida, a mínima hoje vai ser registrada à noite em muitas áreas, entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e aqui no estado de São Paulo também. Então, a nossa temperatura máxima não vai passar de 25 graus, só que à noite a gente termina o dia com termômetros em torno de 14. Então, tem esse destaque para os ventos e para o frio. Agora, pelo sul do país, chuva que começa a diminuir um pouquinho já à tarde, só que esses ventos ainda continuam, então tem esse alerta máximo, principalmente para o litoral do Rio Grande do Sul. E a gente lembra que no mar ainda segue o aviso para ressaca, então ondas que podem chegar até 4 metros de altura, desde a costa do sul até a costa do Rio de Janeiro, tem essa atenção também. Todo cuidado é pouco nesse momento, nessas regiões citadas pela Stephanie. Stephanie, falando dos efeitos na região sudeste, o Ricardo escreveu para cá, falando que a Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está fechada, a ventania derrubou 2 árvores. Como é que está a situação nessa área de serra, no Rio de Janeiro? Olha, a área de serra pode receber rajadas um pouquinho mais fortes, então é a mesma característica aqui da Grande São Paulo, rajadas que podem chegar a 90 km por hora. Tem essa atenção máxima para essa região. Agora, todo o estado, de forma geral, fica com ventania. Então, rajadas que podem chegar a 70 km por hora, mas em alguns pontos podem ser mais intensas, principalmente na divisa do Rio com São Paulo. Pega um pouquinho hoje também o sul de Minas, só que por lá não tem previsão de rajadas tão intensas. Então, para o sul de Minas Gerais, principalmente interior do Rio, rajadas que variam em torno de 60 km por hora. Então, de forma geral, o ciclone influencia muitos estados aqui do centro e sul do país. Durante a tarde, vai aumentando os ventos também em Mato Grosso do Sul, só que fica variando, em torno de 40, 60 km por hora. Para essas áreas, não tem alerta para ventos tão intensos, mas tem possibilidade, sim, para transtornos. Veri mandou mensagem para a gente dizendo o seguinte, olha, ontem de madrugada, por volta das 10 para as 4 da manhã, já hoje, né, agora há pouco, 10 para as 4 da manhã, fui acordada com muitos ventos, foi um barulho muito chato, que eu perdi o sono. Eu imagino que isso não seja nada perto do que o pessoal do sul está passando. Deus proteja essas famílias e animais do sul do país. É verdade, Veri, obrigada pela sua mensagem. Mais gente ali de Itapecerica da Serra falando do vento muito forte. Tá frio aqui em Curitiba, diz o Cleverson, nosso ouvinte. Temperaturas, Stephanie, vamos falar. Sei que você deu uma pincelada, mas no sul do país, então, entre hoje, amanhã e também no fim de semana, como é que ficam as temperaturas? E no sudeste também a coisa vai gelar, né? Vai gelar, sim. Olha, para o sul do país a gente tem expectativa até de temperatura negativa, então pior ainda vai ser na noite de hoje. Tem aquela possibilidade que ainda segue mantida para neve nos pontos mais altos entre a Serra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, noite de hoje, madrugada de sexta, bem gelada. Amanhã, dia que vai começar com geada em muitos pontos do estado do Paraná, porque a temperatura durante a manhã vai estar em torno de 3 graus. Então, favorece essa condição. Agora, a chuva vai diminuir bem. Então, para o estado paranaense, entre amanhã e fim de semana, o destaque é essa temperatura muito baixa. Vale também para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, essa massa de ar fria de origem polar, ela vai conseguir derrubar as temperaturas. Não vai caracterizar onda de frio, porque ela vai ser mais passageira, mas só que mesmo assim mais intensa. Então, até aqui para São Paulo, hoje à noite a gente termina com termômetros em torno de 14 graus, só que começa a sexta bem gelada. Então, amanhã, mínima de 9, máxima só de 17 graus aqui para a capital paulista. Então, tem essa queda mais significativa, fim de semana, ainda bem gelado por aqui, máximas que não vão passar de 20 graus. Nossa, é uma mudança e tanto. Agora, Stephanie, o Regis é nosso ouvinte de São Paulo e ele tem uma dúvida com relação à nomenclatura. Ele pergunta, os ciclones tropicais, eles dão origem aos tufões e também aos furacões. Furacões e tufões costumam ter nomes. Por que os ciclones no Brasil não têm nomes? Gente, por incrível que pareça, essa é uma pergunta que eu não sei responder, mas que eu questionei também ontem. Porque muita gente me perguntou, por que vocês não falam um nome característico, né? Porque às vezes a gente fala de outros países, e aí tem, sei lá, ciclone Idália. Mas aqui a gente não dá nome para os ciclones que acontecem. Acho que a gente pode começar a dar. Escolher. Eu também acho. Não é? A gente pode aqui acionar os nossos ouvintes para escolherem. Pode se chamar Stephanie. Pode se chamar Toso. Ciclonitoso? Ciclonitoso.
Não? Chateada. Chateada. Inclusive, ontem eu dei risada, porque o pessoal falou assim, ciclone Biribim. Eu falei, gente, Biribim o quê? Olha o vento que tá provocando, não tem como. Não, mas que continue assim, sem ferir ninguém, né? Alguns danos materiais, claro que a gente não quer que aconteçam, mas nenhum ferido, por favor. Se é pra continuar Biribim assim, continue dessa forma, né? Justo. Stephanie, a gente volta a conversar daqui a pouquinho novamente, mas aí com os ouvintes de São Paulo, combinado? Combinado, até lá. Beijo, Valeu, até beijo, até. Beijo. Mas ainda nesse assunto, ainda no sul do país, em Florianópolis, o aeroporto Hercílio Luz continua fechado depois de um avião da Latam derrapar e sair da pista. A aeronave levava mais de 170 passageiros e, apesar do susto, ainda bem ninguém ficou ferido. Diversos voos foram afetados. Por enquanto, não há prazo para a reabertura da pista que ficou danificada. Pelo menos essas são as informações até aqui. Amanda Iargas, mudou alguma coisa nessa previsão de reabertura, voos atrasados? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. A remoção do avião que derrapou ali na pista em Florianópolis começou apenas à noite, depois da chegada de equipamentos de uma equipe de 11 mecânicos aí enviados pela companhia Latam de São Paulo para atender a situação. A aeronave derrapou durante o procedimento de pouso no aeroporto de Florianópolis ontem pela manhã, em Santa Catarina. O incidente aconteceu com um Airbus A321 que fazia o voo da Latam, que tinha origem em Guarulhos e que estava previsto para chegar às 9h20 em Florianópolis. A pista ficou danificada, está fechada desde então, por enquanto ainda não temos a liberação da pista. A aeronave transportava 172 passageiros, tinha 7 tripulantes, nenhum deles ficou ferido, todo mundo desembarcou em segurança e passou por uma avaliação médica antes de deixar o aeroporto. Até o final da tarde de ontem, que é a última atualização que a gente teve disponibilizada aí pela administradora do aeroporto, a Zurich Airports, mais de 70 voos já tinham sido afetados. A gente tenta uma atualização sobre esse número e sobre a situação da pista agora pela manhã com a administradora. A gente estava falando fora do ar aqui, Amanda, sobre as causas, né, do que aconteceu. O que foi? Aquaplanagem? Ele saiu deslizando? As imagens são bem impressionantes e há imagens também feitas de dentro da aeronave, né? Um dos passageiros estava fazendo o que eu costumo fazer quando eu também estou chegando nas cidades ou saindo, que é pegar o telefone celular, né? Ele no modo avião, claro, sem estar conectado à internet, mas usando a câmera, registrar o momento do pouso, o momento da decolagem. E aí ele registrou o momento exato em que o avião começa a derrapar, ali, deslizar pela pista. Ainda com relação à causa do que aconteceu, a gente não tem um fator determinante, né? Não, o CENIPA, que é o Centro de Investigações, né, de Incidentes e Acidentes Aéreos, está nesse caso. Eles têm como padrão fazer a avaliação de todo incidente, acidente, para evitar novos casos semelhantes, né? É uma questão, o CENIPA não investiga quem, não tem como função apontar culpados ou coisas nesse sentido. A ideia é sempre identificar os problemas para que isso entre para a aviação como fatores de segurança. Então, isso é o que também vai acontecer ali em Florianópolis. A gente viu aí que realmente o avião saiu da pista, ele danificou parte da pista e chegou a entrar na grama, sair mesmo da pista ali, não só da área central, mas saiu uma parte grande do avião, saiu realmente da pista ali em Florianópolis. Então, a gente ainda não tem também as informações de que se essa pista ela vai ser liberada em breve. A administradora do aeroporto não passou ainda essas informações, não se posicionou sobre esse assunto. Perfeito. Obrigada, Amanda, pelas informações. Bom trabalho por aí. Até mais. Bom, e alguns ouvintes estão mandando mensagem para cá e sugerindo nomes de furacões ou do nosso ciclone tropical aqui no Brasil, né, Sheila? Ainda bem que ninguém está ferido, muitos estragos, né? Claro que a gente está de olho em tudo isso, mas não há feridos. Então, por isso a gente toma a liberdade de dar uma descontraída, né, nesse assunto, falar um pouquinho mais. Tem muitos aqui sugerindo furacão Sheila,
Furacão Bigato. Não, verdade. gente, vamos aprimorar. Eu sei, 7 da manhã é difícil acionar a criatividade, mas vamos aprimorar. Vai, vamos, tamo Então, junto. a minha sugestão, como a Stephanie falou, é o ciclone Biribinha, já que, né, o efeito dele é menor, ainda bem, repetindo, mas é um efeito pequeno, eu sugiro um nome de Nê, ciclone Nê. Não é fofo? Ele é fofo. Pequenininho por enquanto. Na mesma linha eu sugiro Blina. Ciclone Neblina. Ótimo, nossa. Caramba. Então, ciclone Rock, tá aqui a Ana Cláudia sugerindo, tá Faz ótimo. sentido. Faz sentido. Bom, é isso aí. A gente volta a falar sobre ciclones e sobre rock daqui a pouquinho na nossa programação. Vamos em frente com outros destaques do dia. Jair Bolsonaro admite ter se encontrado com o senador Marcos Duval, mas nega ter discutido um plano contra o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O ex-presidente foi ouvido ontem pela Polícia Federal, a 4ª vez, inclusive, desde que deixou o mandato. Márcio Rocha, direto de Brasília, nos traz os detalhes. Ao criticar ser chamado para prestar mais um depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que outros virão, pois ele possui um alto capital político. Ele foi ouvido novamente pelos investigadores e, dessa vez, no inquérito que investiga um suposto golpe de Estado articulado pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Jair Bolsonaro negou que tenha tratado de qualquer assunto do tipo, mas assumiu que se reuniu com o senador e com o ex-deputado federal Daniel Silveira, atualmente preso. Em fevereiro, Marcos Duval disse que foi coagido por Bolsonaro a participar de uma trama contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o senador, a ideia era gravar uma conversa com Moraes para registrar alguma declaração comprometedora e anular as eleições de 2022, vencidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marcos Duval chegou a dizer que Bolsonaro concordou com a ideia e até colocou o Gabinete de Segurança Institucional para fazer as escutas, mas depois mudou a versão e disse que o ex-presidente teria apenas ouvido a proposta de Silveira em silêncio. No entanto, depois de cerca de 2 horas de depoimento, Bolsonaro afirmou que essa reunião, realizada no dia 8 de dezembro do ano passado, não tratou de qualquer golpe de Estado e que na época fez o encontro devido a um esforço do Partido Liberal para ter mais parlamentares filiados. Além disso, afirmou que não tem qualquer vínculo com Marcos Duval. Tem quase 300 pessoas presas em Brasília. Qual a acusação? Não existe terrorismo, tomada de poder. O que é isso? Num domingo, se toma poder num domingo, você tem que mirar a cadeira ocupada. Temos um exemplo agora na Rússia, lá com o grupo Wagner, né? Então lá houve uma tentativa aqui, com pessoas com Bíblia embaixo do braço, orando, rezando. Essas pessoas, sem uma arma, sem um canivete, essas pessoas que não dão um golpe, meu Deus do céu. Parece que criaram a figura do golpe, e agora estão tentando construir algo para dar credibilidade ou sustentação a esse hipotético e fantasioso golpe de 8 de janeiro. Um dos advogados de Jair Bolsonaro, o ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, negou qualquer tipo de envolvimento do ex-presidente na trama montada por Marcos Duval. Quando o ministro Alexandre de Moraes propôs ao senador Marcos Duval que reduzisse a termo o que ele dizia que era um plano, o senador disse que era uma coisa de inteligência extraterrestre, uma inteligência fora do Brasil, e se recusou a reduzir a termo referido plano. Mais informações sobre essas investigações aqui ao longo da nossa programação. Vamos falar de economia agora, do dia a dia das pessoas. Depois do pacote voltado aos carros populares, o presidente Lula quer que o governo reedite o programa de incentivo à compra de produtos da chamada linha branca. O objetivo é baratear itens como geladeira, fogão e outros eletrodomésticos. A sugestão já teria sido apresentada ao vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ontem, em discurso no Palácio do Planalto, Lula brincou com a titular do Planejamento, Simone Tebet, e pediu para que ela abra o cofre. Até falei para o Alckmin, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luísa abram mão um pouquinho para a gente poder, sabe,
facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. No primeiro semestre, depois de 1 ano e meio de queda, a indústria de eletroeletrônicos voltou a registrar alta nas vendas, cresceu 13%. Se os próximos meses seguirem o mesmo ritmo, o avanço em 2023 deverá ficar entre 4% e 6%. A previsão é boa, mas os resultados ainda são encarados com cautela. A Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos diz que para alcançar o nível pré-pandemia, vai depender principalmente da queda nos juros. Segundo o presidente da Eletros, Jorge Nascimento, muitos produtos são comprados por meio de financiamentos. Quando o consumidor faz a simulação do financiamento, ele identifica, por conta dos juros elevados, que a parcela não cabe no bolso dele. E aí ele não compra, ele se retrai. Porque a gente precisa enfrentar os juros altos para que a gente possa estimular o consumidor a voltar ao consumo. As vendas de eletroeletrônicos no primeiro semestre foram puxadas, sobretudo, pelas fritadeiras elétricas. Estava comentando com a Sheila fora do ar aqui de, olha, estou precisando de uma geladeira nova, porque a minha tem mais de 10 anos já. Tá funcionando ali bonitinha, mas tá toda amassada. E fritadeira elétrica eu não tenho ainda. Air fryer? É disso que a gente tá falando, né? Entra nessa coisa da linha branca? Entra, né? Entra? Ah, mas não é branca. Não entra também. Entra. Linha branca são todos esses produtos, né? E o bom... Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, air fryer também entra. Procura pelo produto, Sheila, pelo air fryer, teve um salto de 85% desde o começo deste ano. Ah, e faz todo sentido, né? Porque dá pra fazer tudo. Sério? Em air fryer. Tudo. Gente, não tem. Dá pra fazer tudo no air fryer. Eu, que não sei cozinhar nada, consigo colocar coisas, veja só, olha que evolução, consigo colocar coisas dentro da air fryer e fica bom. Ó, só o ato de colocar coisas dentro. E ajustar o tempo? Aí já é um segundo passo do aprendizado. Não, mas é sério, gente, é muito prático, né? E fica bom, não fica molenguento, sabe? Porque às vezes você coloca coisa no micro-ondas, por exemplo. Então, é uma alternativa rápida, prática. Acho que isso explica muito desse salto, desse aumento pela procura, né? 85% dá para fazer muita coisa lá, sim. Dá para fazer tudo lá. Duvido que não dá para fazer alguma coisa lá. Pão de queijo, ouvi dizer que dá. Dá, e fica ótimo. Dá. Assados de forma geral. Dá. Fica mais saudável mesmo? Não vai óleo, né? Então provavelmente sim. Possivelmente sim. Fica gostoso. Não fica mole, dá pra ficar crocante. Que ótimo. Pronto. Hashtag publi, né? Dito tudo isso, hashtag publi. Dicas de air fryer você tem? Manda pra cá, 999-592-100. O Jorge Sampaio tá dizendo, gente, é verdade, por falta de uma air fryer, a minha mulher comprou 2. Sou louco, Jorge, mas como assim? Porque às vezes a capacidade não é suficiente para atender toda uma família, né? Porque o dispenser ali não é tão grande. É pequeno, não atende, né? Tá bom. Então tá, Ciclone Air Fryer, não. Já misturou os assuntos, tá bom. Bom, no Congresso, tramitação da reforma tributária ainda é discutida no Senado. A expectativa é de que o texto seja votado somente em outubro. Tem muita discussão antes de ir a plenário. Detalhes com João Pedro Melo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu os relatores da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, e no Senado, Eduardo Braga. Esse encontro teve por objetivo, segundo ele, aprofundar a discussão sobre a matéria. Para Pacheco, o alinhamento vai contribuir para que a reforma avance no Congresso e o país ganhe um modelo tributário simplificado e também moderno. A equipe econômica atua para alinhar os trabalhos com os parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou a pasta à disposição do senador Eduardo Braga. Quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a Secretaria Extraordinária tiverem à disposição dos senadores, mais rápida vai ser a tramitação, mais segurança nós vamos passar para o país e tudo indica que nós possamos dar boa notícia para o Brasil com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. O texto aprovado na Câmara deve ser enviado oficialmente ao Senado na semana que vem, para ser analisado a partir de agosto. Primeiro, essa proposta de emenda à Constituição será votada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e depois no plenário. O Senado já avisou que vai mudar o texto. O senador Eduardo Braga está se debruçando sobre pontos que deverão ser alterados. O relator recebeu algumas demandas de governadores e representantes de setores econômicos. Uma equipe técnica vai definir o impacto financeiro que o novo modelo tributário pode ter. A expectativa de Braga é aprovar a nova versão da reforma e devolver a proposta para análise da Câmara até o fim do mês de outubro.
A Procuradoria-Geral da República defende arquivar o pedido de investigação feito contra o presidente da CPI do MST, Tenente Coronel Zuco. O político do Republicanos é suspeito de patrocinar e incentivar atos antidemocráticos em Brasília e também no Rio Grande do Sul. Segundo a PGR, postagens feitas pelo deputado já são alvo de uma outra apuração que corre sob segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. O caso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. E ontem na CPI de novo, né? Confusão. Dessa vez o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, bateu boca com a colega Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Em certo momento, a deputada chegou a afirmar que o parlamentar era alvo de um dos inquéritos que apura os atos criminosos de 8 de janeiro. Ao se defender, general Girão adotou um discurso machista. As mesmas mulheres que ela apoia do MST, que invadiram ou tentaram invadir meu gabinete em Natal há 2 anos e meio atrás, não invadiram porque, infelizmente, não conseguiram quebrar as portas que estavam muito bem fechadas. Então, essas mulheres até hoje não foram indiciadas, senhor presidente. A Câmara dos Deputados está calada em relação a isso. Eu já cobrei isso do deputado Arthur Lira e quero cobrar aqui pessoalmente. E esse vídeo ele vai ver quando ele voltar da viagem. As mulheres têm responsabilidade, sim, e eu as respeito bastante, muito, porque elas são responsáveis pela procriação e pela harmonia da família, e a senhora não. Na última terça-feira, um estudo da ONU apontou que 40% das mulheres no mundo não têm o direito de decidir se querem ou não ter filhos. A pesquisa foi feita em 68 países e revelou que em muitas regiões as políticas de governo voltadas ao público feminino são ineficazes e que as mulheres não têm direito de tomar decisões próprias em assuntos como sexualidade, métodos contraceptivos e cuidados com a saúde. Aí a gente vê a importância de falarmos sobre esse assunto, porque a gente evoluiu nas últimas décadas, quando a gente fala do espaço conquistado pela mulher, mas vamos lembrar que muito desses espaços conquistados foram a fórceps, né? Foram com muita dificuldade, com muito obstáculo, tendo de resistir muito, tendo de aguentar muita porrada, tendo de aguentar muita provocação, tendo de enfrentar assédios de todo tipo, abusos de todo tipo. Mas quando a gente olha para esse número aqui, a gente vê o quanto a gente ainda tem pela frente de desafio, quanto a gente ainda tem para enfrentar, o quanto a gente ainda tem para avançar. 40% das mulheres no mundo não têm direito de decidir, por exemplo, se querem ou não ter filhos. Que número pesado esse, né? Que penaliza as mulheres e que não dá amplos direitos como todos os outros cidadãos têm. Os homens, no caso, né? É como se a gente tivesse um grupo à parte que não tem direito a exercer as mesmas liberdades que os homens. Olha que triste e como a gente ainda precisa avançar nesse assunto. Bem, o Ministério da Educação vai definir um cronograma para encerrar o programa que previa a criação de escolas cívico-militares no Brasil. Esse modelo havia sido expandido no governo anterior de Jair Bolsonaro. Cláudio Marcos tem os detalhes. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares será encerrado de forma progressiva pelo governo federal até o final deste ano. Isso segundo o ofício enviado a todos os secretários estaduais de educação do país. A proposta foi criada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e implementada pelos Ministérios da Educação em parceria com o Ministério da Defesa. O governo federal determinou que seja adotado de forma gradual medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educativas nesses locais. Em São Paulo, após o governo Lula encerrar o projeto nacional, o governador Tarcísio de Freitas decidiu criar o próprio programa de escolas cívico-militares. O objetivo é ampliar o número de unidades no estado. Nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que foi aluno de colégio militar e sabe da importância de um ensino de qualidade. Ainda disse que é preciso que se transmitam valores corretos para os jovens. Delicado falar disso, né? Porque quais seriam os valores corretos, né? A escola precisa ensinar a cidadania, precisa ensinar a tolerância, respeito ao outro, é o espaço de sociabilização e o espaço de aprender. Aprender com essa convivência e aprender as disciplinas, as tradicionais, aprender a escrever, aprender a interpretar um texto, a fazer contas,
aprender aquelas que passaram a ser incluídas, por exemplo, no ensino médio, né, que dizem respeito mais à identificação com a rotina, com a vida real, mais próximo da vida das crianças e adolescentes. Mas, enfim, tem um dado que é importante que a gente leve em consideração, porque o que o MEC fez foi decidir retirar investimentos, passar uma orientação aos estados. No entanto, os estados prosseguem com autonomia para decidir se manterão ou não as escolas cívico-militares, né? O que o Ministério e o governo fizeram foi informar que haverá retirada das Forças Armadas desse projeto envolvendo a educação nos estados, mas os estados continuam com essa possibilidade de investir, tanto que o governo de São Paulo já se manifestou decidindo sim criar um próprio programa de escolas cívico-militares. Então pode. O Ministério da Educação não deu ou não decidiu de maneira a obrigar os estados, apenas deu uma diretriz que pode ou não ser seguida pelos estados. É importante que a gente olhe o seguinte, um dos questionamentos, e aqui não vamos entrar no campo ideológico disso, né? Porque aí a gente escapa do que é fundamental, que é qualidade do ensino, preparo do professor, estrutura nas escolas. Quando a gente fala de investimento em novas escolas, em especial as cívico-militares, um dos grandes questionamentos aqui é o custo desse programa. Vamos olhar para os números. Apesar de representarem uma parcela mínima no país, o que elas representam 0,1% das escolas em todo o país, tá? Essas escolas tiveram uma verba prevista de 64 milhões de reais. Esse valor, para a gente ter uma ideia, é o dobro do que foi destinado para a implantação do novo ensino médio, de 33 milhões de reais. Ou seja, um dos questionamentos é o valor, que é alto para a implementação com escolas desse perfil. Por outro lado, repito aqui, a gente precisa olhar para as outras escolas que representam mais de 99% no país e o tamanho de investimento que se dá para que elas tenham estrutura. Todas as escolas públicas no país têm, por exemplo, rampa de acessibilidade para crianças que usam cadeiras de roda. As carteiras são assim? Estão todas prontas para receberem crianças que usam cadeiras de rodas? Tem estrutura mínima? Tem carteira? Tem material para o professor? Tem preparo? Já valorizou o professor? Tem ferramentas para que ele ensine os seus alunos? Então, a gente não pode deixar de olhar para os investimentos destinados a mais de 99% das escolas no país, antes de olhar para esse 0,1% das escolas cívico-militares, que, como eu disse, recebem um montante importante aqui, bem importante, inclusive 64 milhões de verba prevista, contra 33 milhões, por exemplo, destinados à implementação do novo ensino médio. É muita diferença, é muita coisa, né? Bom, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil ainda apura de onde partiu o tiro que matou aquele menino de 11 anos que estava, inclusive, usando o uniforme da escola. Djalma de Azevedo foi baleado em frente a um conjunto habitacional quando seguia para a escola em Maricá. Gabriela Morgado tem mais informações. A Delegacia de Homicídios de Niterói investiga a morte de um menino de 10 anos baleado em Maricá, na região metropolitana do Rio. Segundo os parentes, Djalma de Azevedo, que tinha autismo, estava indo para a escola e foi baleado por policiais. O caso aconteceu ontem no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, no distrito de Noã. A Polícia Militar disse que os agentes estavam em patrulhamento e foram atacados por criminosos. Após o confronto, eles teriam encontrado o menino já morto e os bandidos teriam fugido. A mãe da criança, a Djailma de Azevedo, conta que estava com um filho quando ele foi atingido. O que aconteceu é que eu estava levando meu filho para o colégio, no meio do caminho, aí a polícia entrou, saiu atirando. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo assume as investigações da morte da torcedora do Palmeiras, atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro. Ontem, o flamenguista Felipe Xavier Santiago, que havia sido apontado como autor do crime, foi solto por decisão da Justiça. E o Ministério Público ainda tenta identificar o outro torcedor que teria sido responsável por lançar a garrafa que matou Gabriela Anelli. Uma reviravolta grande nesse caso, sobre o qual o Lucas Josino está ao vivo aqui para conversar com a gente. Bom dia para você, Josino. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você também, para a Carla, para o Ivan, para todos os nossos ouvintes. Torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, 26 anos, ele foi solto ontem do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. A Justiça revogou a prisão,
foi um pedido do Ministério Público. Nós tivemos acesso a esses documentos e nos dois, tanto o promotor quanto a juíza descredibilizaram o delegado que estava cuidando desse caso, o delegado César Saad. Foi ouvido aqui na Band News FM durante todos esses dias e ele inclusive falou que tinha certeza que o próprio Leonardo havia confessado informalmente para ele que tinha tirado uma garrafa. No interrogatório de forma oficial, o suspeito tinha dito que atirou apenas pedaços de gelo contra a torcida do Flamengo. Essa confusão aconteceu no último sábado, antes do jogo, e terminou com a morte de uma torcedora de 23 anos, a Gabriela Nelly. Um pedaço da garrafa atingiu o pescoço dela, cortou uma veia importante, ela não resistiu, passou por cirurgia, teve parada cardiorrespiratória e acabou morrendo. Por causa de tudo isso, houve uma troca entre os delegados que estão cuidando desse caso. Sai o doutor César Saad, o delegado que estava cuidando, que estava investigando, e entra o delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Arthur Dian, que pessoalmente está investigando agora esse caso, um caso muito importante. E a polícia agora analisa as imagens das câmeras de segurança para saber e entender realmente quem atirou essa garrafa que atingiu a Gabriela. Voltou-se a estaca zero, viu, Sheila? Preso, suspeito, foi solto ontem e a polícia retomou as investigações a partir de ontem mesmo e deve ter novidade ao longo dos próximos dias. Hoje, para encerrar essa entrada ao vivo, tem um jogo importante na Copa do Brasil, no estádio do Palmeiras. E a Prefeitura de São Paulo proibiu a venda de bebidas alcoólicas num raio de 200 metros do estádio, antes, durante e depois do jogo. É uma novidade, uma decisão inédita da Prefeitura de São Paulo por causa dessa morte da menina da Gabriela Nelly, de 23 anos. Sheila. Obrigada, Josino. A gente vai seguir ainda acompanhando muito de perto esse caso, essa investigação. E tanto o Josino como nossa equipe permanecem a postos já com atualização na nossa programação local. Flamengo e Grêmio vão fazer uma das semifinais da Copa do Brasil. Ontem o rubro-negro bateu o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena da Baixada. E o tricolor gaúcho venceu o Bahia nos pênaltis em Porto Alegre. É isso aqui mesmo, gente? Tá certo? Tá bom. Pela Sul-Americana, o Botafogo, ainda sem Bruno Lage, fez 2-0 no Patronato da Argentina e abriu vantagem nos playoffs da Sul-Americana. A partida de volta, que garante vaga nas oitavas de final do torneio, está marcada para a próxima quarta-feira no Newton Santos. Falando em esporte, ó quem tá por aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Aí, Milton Neves, um abraço pra você, Milton. Como é que vai, Carla Bigato? Bem demais. E a nossa Sheila Magalhães, Oi, nossa Milton. Golda Meir do Morumbi, hein? Ela tá no céu, mas ela tem muito prestígio lá em Israel. Mas o negócio é o seguinte, gente. Vamos falar aqui do que poderia ter acontecido ontem em Porto Alegre. Quer ver? Um absurdo, hein? Todo mundo sabia do ciclone que atingiria Porto Alegre ontem. Aí a Prefeitura de Porto Alegre pediu ontem que o jogo fosse adiado. O Grêmio pediu que a partida fosse adiada também. No ciclone passado, Porto Alegre e Rio Grande do Sul foram devastados. Um absurdo a CBF não ter adiado a partida por um dia. Se as autoridades pedem, qual é a autoridade da CBF para não ter adiado o jogo, hein? Ao final, acabou dando o Grêmio nos pênaltis. Agora estão fazendo novas e novas vistorias. Ô, gente! Autoridades, vocês têm que entrar no acordo. Agora, temos que registrar também esse jogão entre Flamengo e Atlético Paranaense, um jogo lá em Curitiba, e o Flamengo melhor, né, contra o Atlético Paranaense, o Furacão. Então, e vamos ter mais jogos hoje, como Palmeiras e São Paulo, um jogo muito importante, sem dúvida alguma.
para os dois times, hein? Para os dois times. E para mim, sabe quanto é que vai ser? No campo do Palmeiras, vai ser 1-0 pro São Paulo. Um gol marcado, sabe por quem? Olha, Fefeu, um jogador canhoto que tá no céu, que veio do Rio de Janeiro para jogar no time do Palmeiras, no time do São Paulo Futebol Clube. Eu lembro muito bem dele. Ele morreu de Alzheimer. Então é isso aí. Abraço para vocês e futebol é aqui, não tem conversa.